Olá, meus queridos, tudo jóia? Contrariando a nossa tradição, hoje, segunda-feira, nós não teremos a nossa live. Mas isso não significa que você ficará desatendido. Eu continuo coronada, eu continuo me cuidando, me resguardando, me recuperando, mas eu não tive coragem de deixar vocês sem vídeo. É por isso que eu vou aproveitar a polêmica que foi o Giro da Jana da sexta-feira passada, em que a gente conversou sobre homeschooling, ensino domiciliar, e eu preparei uma proposta de redação que eu vou comentar rapidinho, deixar como dever de casa para eu gravar um segundo vídeo, em que eu comento detalhadamente essa proposta. Portanto, vem comigo nesta live, que não é exatamente uma live, né? Bora! Bom, como vocês sabem, na nossa semana passada eu fui diagnosticada como uma coroninha, não é mesmo? E eu ainda estou me recuperando, fiz um outro teste hoje que deu positivo. Por isso, nós não teremos a live, até porque eu ainda não estou me sentindo 100%. Mas isso não significa que você vai ficar à toa durante esta semana, porque aluno meu não fica à toa nem quando eu não estou bem. Hoje eu gostaria de retomar uma discussão que aconteceu na sexta-feira passada no Giro da Jana. Como vocês podem ver aqui, no Giro da Jana da semana passada, eu comentei o acontecimento, a aprovação do homeschooling, também chamado de ensino domiciliar, mas eu já vi alguns textos falando de ensino doméstico, que foi aprovado em primeira instância pela Câmara dos Deputados. Foi um tema mega polêmico no sentido de até mesmo a minha caixa de comentários daqui do canal ficar lotada. Um dos comentários que eu recebi é este que eu vou destacar aqui. Muita gente contra o homeschooling, eu pessoalmente sou contra o homeschooling, mas aí a Avelar Fismed mandou assim: foi tema de redação do vestibular da UFO ano passado. E aí, gente, eu recebi também nas minhas redes sociais gente falando assim: mas como que isso cairia no vestibular? Como isso poderia ser cobrado? E aí, o que eu fiz? Eu fui lá na prova da UFO, então deixa eu colocar aqui a carinha da prova da UFO. Eu fui lá na prova da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, lá no dia 29 de agosto de 2021. Uma das propostas de redação que os alunos poderiam escolher para produzir era justamente sobre o homeschooling. Como a maioria de vocês deve saber, a prova da UFO cobra gêneros textuais. O comando especificamente era este que eu vou colocar na sua tela. Então, bora lá, comando da UFO. Supondo-se que você integre a comissão de educadores, então eu já vou marcando as coisas importantes, de uma escola de sua cidade. Ou seja, você tem um perfil em nome do qual você escreve. Você não é um Zé Ninguém, você é um professor, você lida com educação. E considerando o texto acima, tem os dois textos anteriores, redija uma carta aberta, esse é o gênero textual, a ser publicada no jornal de sua cidade. Então, nós temos o veículo de publicação posicionando-se explicitamente a respeito do. Vamos colocar o tema mais específico aqui, com uma cor destacada. Direito de pais decidirem que seus filhos sejam educados no próprio lar. Em teoria, esse posicionamento poderia ser livre. Você poderia ser, por exemplo, a favor, contrário, ou aquilo que eu chamo de posição conciliadora. Olha, até poderia ser bom, mas, dado o contexto educacional, social, econômico e político brasileiro, não vai ser necessariamente tão bom. Então, aqui, posição conciliadora. Tínhamos dois textos, e eu vou mandar essa coletânea completa
nos grupos que eu uso, né? Temos lá no Telegram, temos no WhatsApp, vou mandar nos grupos essa prova, mas a gente tinha basicamente 2 textos, tá? Um primeiro texto era um texto de cunho bastante informativo, publicado no site da ONG Todos pela Educação, que é uma fundação ligada à defesa da educação gratuita, de qualidade e para o desenvolvimento, tá? Só que esse texto não apenas noticiava a discussão, mas se posicionava, porque o texto 1 já falava um debate fora de tempo. É um texto que é contra o homeschooling, tá? Então vale a pena darem uma olhada, né, nos nossos canais de comunicação nesse texto 1. Além de se conceituar o homeschooling, fala-se que, na época, o projeto avançava na Câmara e, na semana passada, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai subir agora para votação no Senado. E se você não sabe dessa notícia, é só colocar aqui no meu canal Giro da Jana Homeschooling, porque eu comento essa notícia e dou fontes para vocês se aprofundarem nessa notícia. Só que é muito interessante esse texto, porque ele não apenas fala sobre o homeschooling numa perspectiva informativa, mas existe posicionamento explícito. Então, por exemplo, é uma medida que não tem um impacto de fato na qualificação da educação brasileira, porque atinge poucas famílias. Além disso, aprofunda a desigualdade educacional brasileira. Além disso, existe um aspecto que é prejudicar a socialização das crianças e dos adolescentes. Então, o texto 1 era um texto informativo, mas também crítico ao homeschooling. O texto 2 era um trecho de um texto da Ângela Vidal Silva Martins, uma autoridade na área da educação, tá? E havia, obviamente, um posicionamento. Tá? O que a gente vê no final das contas é que o texto 2 era um texto que não necessariamente defendia o homeschooling, mas defendia o direito dos pais escolherem a educação a ser oferecida para os alunos. Então, por fim, sociologicamente, o fato é evidente. O que importa é que, dentro do leque do pluralismo de concepções pedagógicas previstos nos artigos 206 e 209 da Constituição, respeitemos efetivamente, de verdade, a liberdade para poder nos beneficiarmos também de toda a riqueza que lhe é inerente. Até aqui, tudo bonitinho. Só que observem que ela fala assim: assumir a educação dos filhos com esforço e responsabilidade não parece, prima facie, ou seja, numa primeira olhada, um mal. Por outro lado, só se poderá saber se realmente a educação domiciliar é nociva se dermos a oportunidade para que se comprove. Ou seja, mesmo o texto 2, que parece defender o homeschooling, o ensino domiciliar, não tem tanta certeza assim. E aí você fala assim, Jana, mas eu não vou fazer nenhum vestibular em que se cobrem os gêneros textuais. No caso dessa prova, o gênero carta aberta. Como isso poderia aparecer em outras provas, por exemplo, a prova do Enem. E é por isso que eu formulei um comando de redação no formato Enem para os senhores. Vamos comigo lá na câmera da mãozinha? Considerando, olha, meu mouse está aqui como sempre. Considerando que vocês, em sua maioria, vão fazer a prova do Enem, e considerando que esse projeto de lei ainda não foi 100% aprovado, ele ainda passa pelo Senado Federal e pelo veto ou sanção presidencial, isso poderia aparecer no Enem e em outros vestibulares. Caso vocês queiram treinar, vocês vão assistir ao Giro da Jana e fazer uma redação a partir do segundo comando. Bora! Você vai escrever para mim um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas acerca do tema a adoção do ensino
domiciliar no Brasil. Desafios e perspectivas este é o nosso tema. Só que, óbvio, vocês já são meus alunos há tempo suficiente para saberem que eu não dou ponto sem nó. Eu quero que vocês especialmente prestem atenção em desafios e perspectivas. Do jeito que eu formulei este tema, eu estou quase que te forçando a observar os contrastes, as contradições presentes nesse tema. E aí, eu vou selecionar as redações enviadas para o nosso e-mail para eu corrigir ao vivo aqui no canal. Então, você vai mandar um e-mail com o seu texto para Coord Pedagógica, jana@gmail.com. Caso você queira ter acesso à coletânea da UFO, ela está disponível no meu canal de Telegram e nos meus canais de WhatsApp. Eu vou selecionar alguns alunos que mandarem os textos para este e-mail e a gente vai fazer um novo formato desse canal, que são, atendimentos ao vivo feitos no YouTube. Me conta, o que vocês acham da iniciativa de eu corrigir ao vivo junto com o dono do texto aqui no YouTube? A gente se vê assim que a minha coronância passar. Um beijo e não deixem de mandar os seus textos. Escrevam sobre a adoção do ensino domiciliar no Brasil, desafios e perspectivas. Até!